uma vez que o Benfica irá fazer um esforço financeiro para tentar convencer o Bayern e assim terá mais facilidade em ultrapassar o obstáculo do salário de João Palhinha. Recordo que o internacional português ganha cerca de 9 milhões de euros por ano, um salário completamente fora do alcance de qualquer clube português. Mário Figueiredo, acreditas mesmo que João Palhinha faz esse esforço? É para estar perto dos filhos? O que é que irá pesar mais para João Palhinha? Baixar o salário e estar perto dos filhos ou realmente ainda continuar num dos tubarões europeus? Isso é uma decisão que vai partir ou que vai pertencer a João Palhinha. Não há dúvida nenhuma que quer vir. Não, a vontade dele era efetivamente voltar a Portugal para estar mais perto dos filhos. Já se percebeu que ele tem dois amores. Um é o coração verde, outro é o coração vermelho, e, portanto, tendo aqui essa oportunidade. Aqui a questão também, é certo que o salário é alto, mas aquilo que normalmente se faz nestas situações, ou tenta-se dar um prémio ao jogador, de forma depois a que o salário mantenha-se no teto salarial. Olha, estamos a ver ali o coração verde e o coração vermelho. Coração verde numa altura em que se falava de Palhinha para o Sporting, coração vermelho quando começaram as notícias de que o Benfica estaria interessado na sua contratação. E, portanto, a Palhinha está aqui, parece de certa forma, parece que tem vontade em voltar, e sendo que agora o Benfica parece que está a assumir ali aquela possibilidade de ser ele o clube que o tenta contratar. É um jogador que já trabalhou com o Marco Silva conhece bem, conseguiu tirar dele grande rendimento, Palhinha cresceu com o Marco Silva e, portanto, é natural que surja aqui uma oportunidade de voltarem a trabalhar juntos. É um jogador que o treinador conhece bem, é um jogador que pode dar aquilo, já sabe as ideias que o treinador pede, e, portanto, é alguém que pode contribuir para a equipa ou pode ser ali um elemento fundamental no esquema tático, na ideia de jogo de Marco Silva. Palhinha pode ser essa pessoa. Mas para o problema imediato. Claro, e tinha que ser para já. O problema de Palhinha é que depois o Bayern de Munique, que pagou 25 milhões de euros, 51 milhões de euros por ele, que paga-lhe um salário de 9 milhões de euros por ano, não conta com ele. Mas quer ser ressarcido pelo menos de uma parte do investimento que fez no jogador. E aí é que está o problema. Aí existe a possibilidade de 25 milhões. Se o Benfica aceitasse ou um empréstimo com compra obrigatória ou pagar os 25 milhões, estamos a falar de um jogador que já acaba por ficar muito caro, no sentido dos 25 milhões, mais os salários que, repara, não serão 9, mas não vão ser também, não pode ser 1. Percebes? E, portanto, vai ser sempre um jogador com encargo. O Benfica, ao libertar Otamendi, ou não renovar contrato com Otamendi, liberta ali uma massa salarial que está topo, que era do topo do teto, 6 milhões de euros por ano, 3 milhões de euros líquidos, e, portanto, esse dinheiro pode ser canalizado para aqui. A questão é o que é que Marco Silva pretende ser mesmo este. Porque para investir neste, o que é que vai acontecer? O problema que o Benfica está a ter é que o Benfica está a tentar vender, está a tentar colocar vários jogadores do mercado por valor inflacionado e ninguém pega neles. Não está a ter seguimento. O Benfica lança constantemente jogadores que podem estar à venda por 20, por 30, por 40, por 50 e a verdade é que ninguém pega. Não há propostas. Os valores que podem chegar são sempre muito inferiores. Porquê? A campanha de José Mourinho, quer se queira, quer não, desvalorizou muitos jogadores. Mas isso significa que não há dinheiro no Benfica? Ou seja, não, significa... E publicidades, repara, e camisolas que são vendidas. Repara, o problema aqui... Os adeptos também se questionam sobre isso. Madalena, aqui a questão é que o Benfica tem que ser gerido como uma empresa. E, portanto, há um orçamento para a equipa. E a equipa são 26, tudo bem. Desses 26, o orçamento é gerido, há uns que ganham mais, outros ganham menos, mas o orçamento é gerido. Se tu começas só a trazer jogadores para dentro do teto salarial, repara, isso não sai ninguém, não estás a libertar massa salarial, então tens um problema, estás a gerir um mau projeto. Porquê? Porque vais sempre ultrapassar o orçamento. Se Palhinha entrar, mesmo que vá para o teto salarial de 6 milhões de euros, repara, o Lenglet já foi contratado e se calhar o valor do ordenado é também um valor altíssimo. E, portanto, o que era do Otamendi pode chegar para o Lenglet, mas não chega para o Lenglet e não chega para o Palhinha. E aí é que está o problema. Nessa gestão é que é preciso libertar jogadores, é preciso vender jogadores. Repara, o Palhinha não veio a custo zero. É preciso pagar 25 milhões logo à cabeça, mais os salários. Depois, para compensar, como não podes pagar 9, fazes-lhe um contrato de 4 anos, se calhar.
E aí dilui o salário. Mas a verdade é que o encargo financeiro é altíssimo. E o Benfica não está a vender, e o Benfica precisa de vender. Mas vamos supor que vende, por exemplo, o Sheldrop, mas depois arranja outra vez um problema para a posição de extremos. Não, mas aí é que está. Portanto, os jogadores que são vendidos... E vai precisar de gastar mais para comprar outro jogador. Repara, os treinadores querem normalmente 2 jogadores na mesma posição, depois há ali uns polivalentes que podem fazer aquela e outra. A verdade é que, para entrar para a linha, Barrenechea vai ter que ir, Richard Rios também existe essa possibilidade, não me parece que o Benfica vá libertar o Ógenes, porque é um jogador que faz várias posições e tem sido muito útil, tem sido um dos símbolos daquilo que é a raça benfiquista, e portanto não me parece a mim que seja por aí, mas quem é que dá 27 milhões de euros por Richard Rios depois da campanha que fez e do Campeonato do Mundo? E Richard Rios até melhorou bastante na reta final da temporada. Barrenechea, se vender ao preço que comprou, já não é mau. Pode não ser suficiente para pagar palhinha. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser resolvidas. O problema é que o facto de haver o Campeonato do Mundo, as equipas também se retraíram e também não foram para o mercado comprar. Ficou toda a gente na expectativa. E o Benfica, para vender, está com essa dificuldade. Por isso é que às vezes critica-se muito Jorge Mendes, mas às vezes Jorge Mendes é muito mais importante nos jogadores que consegue vender de um clube do que aqueles que traz. Porque aqueles que traz é porque são bons e será fácil negociar até pelos valores que são pedidos. O vender jogadores que desvalorizaram, isso é que torna o negócio mais difícil e mais complicado. José Nunes, a questão aqui também é a quantidade de dinheiro, não é? Que o Benfica vai pagar a João Palhinha, porque por muito que reduza o salário, acabam por ser muitos milhões de euros para um jogador que já tem 31 anos, no próximo mercado de verão tem 32, portanto seria só para o efeito imediato e esse rendimento imediato pode não ser garantido, um risco como foi Richard Rios, Barrenechea e Ivanovic. Por isso mesmo faz sentido o Benfica investir tanto dinheiro num jogador como João Palhinha? A forma de avaliar estas contratações não pode ser estritamente em função da operação financeira, porque tu repara, se assim fosse, o Bayern gera muito mal o seu dinheiro porque comprou por mais do dobro e está disposto a vendê-lo por menos de metade. É o que é. As coisas... Há sempre aquisições que acabam depois por constituir menos valias quando os clubes chegam à conclusão que já não vão precisar do jogador ou que estão na disposição de prescindir dele, não estou a dizer que seja o caso, parece que é, entretanto o rendimento não está ao nível daquilo que esperavam ou a concorrência interna acaba por superar o rendimento desse jogador. E desse ponto de vista, quer dizer, nós temos que entender que nem sempre os clubes conseguem fazer mais valias com os jogadores. Isto, para responder à tua questão, de o Benfica poder vender mais à frente, ganhando algum dinheiro. Não, neste caso aquilo que o Benfica pretende do jogador é rendimento. Não quer dizer que não possa haver uma situação de caráter excepcional dele aos 33 ou 34, por força de um rendimento espetacular, poder ter, enfim, uma situação de mercado, uma Arábia Saudita qualquer, que pudesse contemplar essa situação, mas não é isso que é expectável, não é isso que é previsível, nem é isso que o Benfica está à espera. O Benfica está à espera de um rendimento imediato. Eu aqui há um mês, sensivelmente, talvez até mais, chamei a atenção para Palhinha e para o interesse que o Benfica poderia ter no seu concurso. E nesta mesma mesa foi dito que nem pensar nisso, que Palhinha havia para Portugal, viria só para o Sporting e que o Benfica estava completamente fora da equação e que também havia a questão da liquidez e da disponibilidade financeira do Benfica. Não é isso que se está a ver. Vamos ver. Esta publicação, eu não sou muito dado a interpretações, enfim, mais ou menos falíveis. Mas esta questão do coraçãozinho verde não é uma questão enfim, que se deva passar despercebida, minorizar, porque repara, toda a gente sabe que um jogador como Palhinha, que é muito identificado com o clube, utilizava corações verdes. Aliás, não é só ele, há muitos jogadores, adeptos do Sporting, que utilizam de facto essa imagem. E assim sendo, quer dizer, de repente mudar o chip e aparecer um coração vermelho, pá, no mínimo deixar as antenas no ar, não é? Quer dizer, o que é que ele quer dizer com isto? Claro que... Não, quando o coração verde gerou grande debate.
Repara, a primeira publicação que ele faz do Coração Verde gerou debate e nós falámos bastante até sobre o Coração Verde. Portanto, ele certamente que ele percebeu que a cor do coração tinha importância. Mas eu tenho uma... E, portanto, para pôr vermelho significa que o facto de ele estar disponível para o Benfica significa que ele, depois de ter pedido, ou ele, ou o seu empresário, ou alguém por eles, tempo ao Sporting, algum tempo ao Sporting, para ele decidir a sua vida, e o Sporting imediatamente foi contratar Altimira, eu acho que na cabeça de Palhinha fez luz. Lá está, que é aqui atrás. Ou seja, não querem, foram a correr, não quiseram esperar. Então pronto, para aí o assunto está arrumado. Eu interpreto um bocadinho esta situação que nós estávamos a ver ali na imagem. Vamos voltar a colocar como também. Disponibilidade para vir para o Benfica e, ao mesmo tempo, de alguma forma, ficar a percepção de que para o Sporting já não vai. Mas acreditas que ficou magoado com o Sporting? É possível retirar essa interpretação? Eventualmente. Eu não sei que conversas é que houve antes. Sei que, quando foi pedido há algum tempo, o Sporting, creio que no dia seguinte ou 2 dias depois, fechou com o Altimira. Foi isso que aconteceu. E, portanto, a partir então, em daí... condições é que, por exemplo, acontece um derby entre o Sporting e o Benfica, caso a Palhinha vá mesmo para o Clube da Luz? Acreditas que poderá haver aqui uma rivalidade extra? Os adeptos do Sporting não o vão receber bem, por exemplo? Normalmente até pedem desculpa quando marcam um golo ou algo do género. Nas comemorações, no final do jogo, são aplaudidos ou aplaudem os adeptos. Como é que será um jogo entre o Sporting e o Benfica para João Palhinha? Eu acho que os profissionais encaram essa situação de forma normal. E, quer dizer, os jogadores que foram do Sporting para o Benfica, ou do Benfica para o Sporting, e que depois foram jogar ao estádio do rival, ou até treinadores. Eu recordo-me, eu estava a trabalhar nesse jogo, do regresso de Jorge Jesus ao estádio da Luz à frente do Sporting. O banco de suplentes do Sporting era um mar de coisas. Às tantas ele já estava a sacudir para se poder movimentar. Já teve que sacudir o lixo que se tinha acumulado aos pés dele. Isso é normal, por amor de Deus, não creio que isso seja impeditivo do rendimento de João Palhinha. Os jogadores são muito testados e profissionais e, obviamente, reagem. Há uns que reagem melhor, outros que reagem pior. Eu acho que o pináculo da recepção hostil a um jogador que foi para o rival aconteceu com o Luís Figo há muitos anos, quando foi do Barcelona para o Real Madrid e foi jogar a Camp Nou. Até uma cabeça de leitão lhe mandaram quando ele ia marcar o pontapé de canto. Essas imagens são históricas, não é? Portanto, e também há outra imagem que é dos jogadores do Barcelona e do Real Madrid perfilados e o Luís Figo com as mãos nos ouvidos por causa do... Aquilo era uma loucura. E não foi por isso que deixou de jogar, por acaso não jogou. Passou pelo jogo. Deixamos só fazer aqui um acrescento em relação a Palhinha. Atenção, a Palhinha não foi sempre um jogador amado no Sporting. Palhinha, a claque do Sporting, a determinada altura já não gostavam de Palhinha. Não há dúvida nenhuma que Palhinha depois evoluiu muito, regressou ao Sporting, projetou a sua carreira, portanto, o que também demonstra a sua força mental. Agora, temos que ver aqui 2 aspectos. Para o Sporting, justifica contratar um jogador de 31 anos por 4 anos, correndo o risco, sabendo que é fundo perdido? Frederico Varandas pode entender que não. Para o Benfica, Marco Silva, um investimento do treinador. O treinador quer este jogador por 4 anos. Tudo bem que o Benfica não vai ganhar nada, mas se o treinador quer é este o jogador que o treinador quer, faz todo o sentido. É preciso não esquecer uma coisa, e eu vou dizer-te aqui, tu provavelmente não sabes. O pai de Palhinha é do Benfica, que é o empresário. Sempre foi do Benfica. De ir ao Estádio da Luz, assistir aos jogos, Palhinha chegou a treinar no Seixal. Depois acaba por não ficar porque alguém na formação achou que não queria. O Palhinha jogava no Sacavenense, parece-me, e já vai para aí com 17, 18 anos é que dá o seu salto. E, portanto, no Benfica não o quiseram, alguém que lá estava na formação não o quis, e ele acaba por ir para o Sporting e depois acaba por se afirmar ali de certa forma. Portanto, ali a família já era benfiquista, os corações ali já eram vermelhos e, portanto, não há dúvida nenhuma que devem ter torcido muito pelo Sporting quando Palhinha lá estava, mas a verdade é que o coração é um coração de 2 cores, é verde e vermelho. A verdade é que a Palhinha
já foi do Benfica e ambicionava jogar no Benfica. Já teve esse desejo. Pode ser que esse desejo se concretize agora aos 31 anos, com a particularidade e com o bónus de reencontrar Marco Silva e principalmente o facto de estar mais perto dos filhos, que são pequenos, e que é esse o objetivo dele, é estar perto dos filhos. Já agora Mário. Confirmo aquilo que o Mário disse. Eu conheço os pais da Palhinha, são pessoas extremamente educadas, pessoas super corretas, pessoas absolutamente impecáveis, extremamente simpáticos e pode ser, por exemplo, que acompanharam com grande sofrimento o facto de Palhinha ter vindo em declive na seleção nacional, com Roberto Martínez, por exemplo, não é? Normal, não é? São pais, claro. Não é? Mas eu não sei se esta situação vai acontecer ou não, mas aquele coraçãozinho vermelho diz-me alguma coisa. É intencional. Há aqui uma outra questão, Mário, porque há pouco o José dizia que vai haver uma revolução no Sporting, isso já é sabido, sim, e que vai haver um período de adaptação, pelo menos nas primeiras semanas, que é um grande desafio para Rui Borges. Mas, por exemplo, se calhar não faria sentido o Sporting ter esperado por João Palhinha para ir para o meio-campo, ou seja, um pilar que já conhece o Sporting não precisa desse período de adaptação. Mas é que o Sporting tentou isso, depois percebeu que esbarrou numa intransigência do Bayern Munique em baixar dos 25 milhões de euros e percebeu que, mesmo facilitando aqui, ou mesmo na disposição do jogador em baixar o seu salário, que o Sporting nunca atingia esses valores, porque o teto salarial do Sporting é mais baixo do que aquele que é no Benfica e no Futebol Clube do Porto. E, portanto, logo aí havia aqui essa questão também. Depois existe aquela possibilidade de, ok, prolonga-se o contrato e o jogador vai ganhar quase o mesmo dinheiro, mas em mais anos. Mas depois começas a perceber que é um jogador que, imagina que Rui Borges não tem aquela apetência por Palhinha como tem Marco Silva, que já trabalhou com ele e que conhece bem. Tudo isto faz diferença. A verdade é que nós, nesta revolução que estamos a verificar no Sporting, estamos a ver uma revolução com jogadores que eu quero acreditar que sejam à imagem daquilo que Rui Borges quer. Portanto, está-se a libertar de alguns pesos pesados, mas vai ter aqui... O problema da adaptação do Sporting, eu espero que não haja uma adaptação para o meio-campo. Uma razão muito simples. Os jogadores que foram contratados para o meio-campo estão a trabalhar já, todos, desde o primeiro dia com o Rui Borges. Portanto, foram contratados e estão a trabalhar. E, portanto, esse problema ou melhor, essa adaptação não deve ser um problema, porque se os jogadores foram contratados, se o treinador deu o aval, se está a trabalhar com eles e vai ter quase um mês e tal de trabalho com eles até ao início do campeonato, eu espero que não haja aqui problemas de adaptação com nenhum deles. Deixa-me perguntar-te uma coisa, porque o José dizia que até é possível que, por exemplo, o Palhinha esteja magoado com o Sporting por ter fechado a Altimira e não ter esperado pelo jogador. Acreditas que por esta altura, por exemplo, o próprio Marco Silva já pode ter pegado no telefone e ter dito ao João Palhinha, é isso que os treinadores fazem. É isso que os treinadores... Dado que já há essa cumplicidade no passado, pode ter pegado no telefone e dizer, olha, no Sporting não te querem, nós queremos-te aqui, vais ser um pilar da equipa. Acreditas que isso pode ter acontecido? Mas o Benfica já tinha pensado nele antes de Marco Silva chegar ao Benfica, atenção. Repara, eu acho que isso é o mais fácil que pode acontecer, é o treinador, repara, o treinador tem sempre um papel muito importante. A tal conversa que o treinador tem com o jogador, tu queres contratar um jogador, se o treinador liga a esse jogador e explica-lhe aquilo que pretende dele, o que quer dele, o projeto que tem para ele, isso vai facilitar muito. Repara, Gyökeres veio para o Sporting porque falou com o Amorim. Os treinadores fazem isso. Conversam com os jogadores, explicam o seu projeto e manifestam o muito que querem, porque é que o querem contratar. E isso parece que não. No fundo, é uma massagem ao ego do próprio jogador e é um sinal de confiança que o treinador tem dele. E isso faz com que os jogadores também criem laços depois também com o treinador. Marco Silva, conhecendo Palhinha, admite perfeitamente que tenha falado. Palhinha ontem podia... Marco Silva ontem podia ter acabado de novela Palhinha para o Benfica. Quando lhe perguntaram sobre Palhinha, ele podia ter dito, em vez de dizer que não falo de jogadores que não são do Benfica, dizia Palhinha não faz parte das minhas ideias para o Benfica. Pronto. E tinha morrido aqui o assunto. O que ele fez foi arranjou uma forma de fugir ao assunto, mas o assunto vai continuar na ordem do dia, porque ele não matou o assunto. O assunto continua vivo. Mas ele não disse, não falo de jogadores que ainda não são, ele só disse não são. Está bem, mas aqui a questão é que Marco Silva pode querer muito Palhinha,
mas Rui Costa, como gestor do Benfica, vai ter que avaliar aquilo que ou vai ter que criar novas propostas para apresentar ao Bayern de Munique, e seja aquela do empréstimo de 10 milhões de euros no primeiro ano, compra obrigatória no segundo por 15, já está a diluir o investimento em Palhinha por vários anos. O que é que significa? Significa que a despesa não vem toda na mesma altura. Isso é importante. O que o Benfica tem que fazer é convencer agora a direção do SAD do Benfica, o diretor desportivo, vai ter que convencer ao Bayern a libertar Palhinha pelo valor inferior e convencer Palhinha também. É óbvio que os 9 milhões de euros estão fora de questão para equipas portuguesas e, portanto, ele próprio pode, já terá também um mínimo que ele aceita. Se o Benfica aceitar esse mínimo, se ele aceitar esse mínimo do Benfica, depois caberá ao Benfica a negociação. O treinador pode dizer, eu quero aquele, mas a decisão é sempre da SAD e do diretor desportivo.